Imagina que você está estendendo a mão para ajudar alguém, mas percebe que essa pessoa não está realmente motivada para mudar sua vida. Isso pode ser frustrante, porque por mais que você queira ajudar e fazer a diferença, sua ajuda pode acabar sendo em vão. O estoicismo, uma filosofia antiga, nos ensina um lema poderoso: diga não a essas situações. Mas não é apenas um simples não. É uma afirmação de autodisciplina, uma maneira de proteger sua serenidade e de buscar relacionamentos e escolhas que realmente nutrem sua alma. O estoicismo oferece coragem e sabedoria para definir limites saudáveis e dizer não àquelas pessoas que ameaçam seu bem-estar emocional. Essa é uma jornada que pode te levar a um lugar de autoconfiança, autenticidade e um entendimento mais profundo de quem você realmente é. O filósofo Epicteto, por exemplo, acreditava que são nossas respostas, e não os eventos em si, que moldam nossos estados emocionais. Esse compromisso com a ajuda ao próximo é uma qualidade rara hoje em dia, mas é importante reconhecer quando isso não é possível. É crucial perceber que, às vezes, mesmo com as melhores intenções, a vontade de mudar pode faltar em algumas pessoas. Antes de gastar sua energia em situações que talvez não possam ser resolvidas, é bom saber identificar quando é hora de dizer não. Existem certos sinais claros que indicam que você deve recusar ajudar alguém? Caso contrário, pode acabar em um beco sem saída. Pense em indivíduos que vivem em suas próprias ilusões. Algumas pessoas se perdem em narrativas que elas mesmas criam, o que vai contra o conselho estoico de honestidade e autenticidade. Elas acabam escondendo seus problemas ao invés de enfrentá-los. Os estoicos ensinam que o crescimento vem da confrontação dos nossos erros, mas o problema com essas pessoas é que elas acreditam profundamente em suas histórias fictícias. Isso as impede de ver as coisas a partir da perspectiva dos outros, porque não percebem que suas mentes podem distorcer a realidade, influenciadas por emoções. Essas pessoas geralmente não pretendem prejudicar ninguém. Elas estão presas em ciclos de autossabotagem, possivelmente enraizados em dificuldades que enfrentaram na infância. Essas experiências as levaram a criar uma versão mais reconfortante da realidade, e ajudar alguém assim pode ser complicado, pois elas construíram uma barreira mental sólida. Você pode tentar ajudar, mas há o risco de se prejudicar no processo. Elas só conseguirão mudar quando reconhecerem por conta própria que estão equivocadas, o que às vezes requer a ajuda de um profissional de saúde mental. Esse comportamento é muito parecido com os debates que vemos hoje em dia, especialmente nos campos políticos, onde as pessoas se apegam às suas opiniões, ignoram contradições lógicas e insistem em estar certas o tempo todo. Não importa o quanto você tente apresentar evidências claras, essas pessoas podem interpretá-las de maneiras que se encaixem em sua visão distorcida da realidade. Além disso, existem aqueles que se aproveitam da empatia dos outros. Ter a habilidade de sentir profundamente os sentimentos alheios é admirável, mas algumas pessoas veem isso como uma oportunidade de se beneficiar. Os estoicos valorizavam a empatia, mas também sabiam que era importante não deixar que ela fosse usada contra você. Quando você percebe que alguém está apenas se aproveitando de sua bondade, é um sinal claro de que é hora de colocar um limite e proteger seu bem-estar. Dizer não pode ser difícil, especialmente quando sua natureza é ajudar. No entanto, é importante lembrar que sua energia é preciosa. O estoicismo nos ensina a investir essa energia em relações e situações que realmente valem a pena, que nos ajudam a crescer e nos tornam pessoas melhores. Ao aprender a dizer não quando necessário, você está se respeitando e garantindo
que seu tempo e esforço são direcionados para onde realmente fazem a diferença. Portanto, da próxima vez que você sentir que sua ajuda pode não ser bem-vinda ou valorizada, lembre-se de que está tudo bem dizer não. É uma maneira de cuidar de si mesmo e abrir espaço para oportunidades que realmente importam. É curioso como a gente muitas vezes se vê na posição de ajudar os outros, não é? Você tem esse coração generoso, cheio de empatia e quer estar ali para quem precisa. Mas na vida é importante estar atento àqueles que podem abusar dessa bondade. Algumas pessoas têm essa ideia errada de que empatia é uma fraqueza e acabam fingindo amizade só para tirar vantagem. E aí você se pergunta: como identificar essas pessoas? Bom, uma dica é observar as ações delas. Amigos de verdade pedem ajuda quando realmente precisam, enquanto os oportunistas estão sempre pedindo favores, mesmo para coisas que poderiam fazer sozinhos. Falando em amigos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos amigos verdadeiros você tem? Nesse mundo de hoje, onde parece que temos mais simpatia por animais do que por pessoas, é difícil encontrar quem seja genuíno. Eu, por exemplo, conto meus amigos verdadeiros nos dedos de uma mão. E você? Deixe nos comentários quantos amigos você tem que são de verdade. O que acontece é que algumas dessas pessoas, que não são tão verdadeiras assim, sabem manipular suas emoções. Elas começam te elogiando, dizendo que você é um ótimo amigo, e logo em seguida pedem algo. Parece normal pedir ajuda de vez em quando, mas essas pessoas fazem disso um hábito, mesmo quando podem resolver sozinhas. Elas não consideram seu tempo importante, e isso é frustrante. Você hesita, mas acaba ajudando, e elas ainda conseguem te fazer sentir culpado por dizer não. Mesmo que você já tenha ajudado várias vezes sem ver nenhuma mudança em seu comportamento. Parece que o que elas querem mesmo é sua presença, não a sua ajuda. E isso pode sugar suas energias, que poderiam estar sendo usadas para seu próprio benefício. Elas vivem com a ideia de que sempre haverá alguém pronto para socorrê-las. Nossa sugestão é que você se afaste dessas pessoas e não se sinta culpado por isso. Lembre-se de que sua prioridade deve ser cuidar de si mesmo e cumprir com seus compromissos. Agora, falando sobre aquelas pessoas que só pensam em si, sabe aquelas que parecem acreditar que o mundo gira em torno delas? Por exemplo, se você compartilha sua frustração com o trânsito caótico na cidade, elas podem simplesmente desconsiderar seu problema, só porque não o vivenciaram. E quando você traz boas notícias, como conseguir um novo emprego, elas logo desviam a atenção para suas próprias insatisfações no trabalho. É como se sugassem sua alegria e a substituíssem por suas próprias preocupações, tentando mostrar que a vida delas é mais complicada ou melhor que a sua. Você já conheceu alguém assim, que parece querer ser melhor que os outros em tudo, seja nas coisas boas ou até mesmo nas coisas ruins, e aí suas opiniões e sentimentos acabam não importando? Você ainda estaria disposto a estar ao lado de alguém que só pensa em si mesmo? Será que você acredita o suficiente em você, mesmo para pedir que essas pessoas se tornem mais conscientes dos outros à sua volta? Lembre-se, se você tentar ajudar alguém a crescer, mas essa pessoa não estiver disposta a mudar, seu esforço será em vão. E mais do que o esforço em vão, é o tempo que você perde, porque ele é precioso. Se você está se esforçando para agir e se cercando de pessoas negativas, elas podem ser verdadeiros obstáculos no seu caminho. Talvez seja mais benéfico se afastar dessas pessoas, especialmente daquelas que nunca reconhecem seus erros. Esses indivíduos têm uma enorme dificuldade em admitir quando estão errados, e isso revela uma falta de autoexame e humildade. A vida é curta demais para gastar energia com quem não está disposto a crescer. Então, cuide de você.
Proteja sua energia e esteja ao lado de quem realmente vale a pena. Você merece estar rodeado de pessoas que te elevam e que contribuem para o seu bem-estar. Isso não é egoísmo, é uma questão de respeito por si mesmo. E no final das contas, isso faz toda a diferença. Vamos conversar sobre como lidar com aquelas pessoas que parecem ter dificuldade em assumir a responsabilidade por suas ações. Essas pessoas, muitas vezes, culpam tudo e todos ao seu redor pelos problemas que enfrentam. É como se elas acreditassem que a sorte ou o azar é quem determina tudo e não suas próprias escolhas. Elas não param para pensar nas consequências de suas ações e quando algo dá errado, a culpa nunca é delas. É sempre do trânsito, do clima, do chefe ou de qualquer outra coisa que não seja elas mesmas. Você já deve ter encontrado alguém assim, que faz questão de nunca admitir que errou, e isso pode ser bem desafiador. Elas têm esse hábito de dizer, não fui eu, quando algo sai do controle. Se você acredita que pode ajudar essas pessoas a desenvolver humildade, pode acabar se frustrando, porque quando enfrentam dificuldades, têm essa tendência de jogar a culpa em qualquer menos nelas mesmas. Se falham em um exame, culpam o professor. Se envolvem em um acidente, a culpa é do clima. E por aí vai. Então, é quando você se pergunta, será que realmente dá para ajudar alguém que se recusa a reconhecer seus erros? Talvez continuar tentando orientá-las só te desgaste mais. Pode ser mais sensato se afastar um pouco. Investir sua energia em alguém que não está disposto a mudar pode não valer a pena. Essas pessoas podem se queixar constantemente e, às vezes, tentar arrastar os outros para baixo com elas. O afastamento pode ser a melhor solução. E é aqui que entra a importância de impor limites. O estoicismo, uma filosofia que valoriza a sabedoria e o controle emocional, nos ensina a definir limites saudáveis nos nossos relacionamentos. Isso significa identificar aquelas pessoas cujas ações são tóxicas ou prejudiciais e aprender a dizer não. E dizer não não é um ato de rejeição hostil, mas sim uma forma de proteger sua integridade emocional. Pense nisso como uma forma de autodisciplina e cuidado pessoal. Seu tempo e sua energia são recursos preciosos e deixá-los ser sugados por pessoas tóxicas pode te impedir de buscar coisas mais significativas e construtivas na vida. Dizer não a essas pessoas é uma forma de respeito por si mesmo. Ao escolher dizer não, você está praticando um princípio estoico de focar no que está sob seu controle, suas ações e escolhas. Dessa maneira, você constrói relacionamentos mais saudáveis e mantém sua serenidade interior, seguindo o caminho da sabedoria e da autodisciplina. Sempre que possível, diga não àqueles que prejudicam seu bem-estar emocional e busque relacionamentos que promovam seu crescimento e felicidade. Agora, vamos falar sobre aquelas pessoas que não planejam o futuro. Às vezes, você vê alguém de quem gosta muito, que tem um grande potencial, mas que não está aproveitando seus talentos. É frustrante porque você sabe que a vida passa rápido, mas elas parecem indiferentes. Você acredita que elas podem alcançar mais do que reconhecem, mas como fazer isso acontecer? Valorizar o presente é importante, mas isso não deve significar ignorar suas metas futuras. O que fazemos hoje molda quem seremos amanhã. A verdadeira satisfação vem de aplicar nossas habilidades e melhorar nossas vidas. Essas pessoas têm talentos incríveis, mas o desafio é incentivá-las a usá-los. Muitas vezes, a ação é o que falta. Elas sabem do que são capazes, mas se tornam procrastinadoras, adiando a realização de seus sonhos. Talvez a chave seja mostrar a elas que, embora adquirir novas habilidades seja importante, aplicar o que já sabem pode ser ainda mais poderoso. Incentive-as a dar o primeiro passo,
a colocar em prática o que aprenderam, a não deixar o potencial delas adormecer. Porque no final, a vida é feita de momentos que escolhemos viver ou deixar passar, e muitas vezes tudo o que precisamos é de um pequeno empurrão para começar a transformar sonhos em realidade. Então, da próxima vez que se deparar com alguém assim, talvez você possa ser essa inspiração que faltava. Mostre a elas que cada passo conta e que o futuro delas pode ser tão brilhante quanto elas escolhem que seja. E quem sabe, isso não acabe inspirando você também a perseguir seus próprios sonhos com ainda mais determinação. Afinal, a vida é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento, e todos nós temos o poder de moldá-la para melhor. Vamos falar sobre aquelas pessoas que parecem estar sempre esperando pela ajuda dos outros e não tomam a iniciativa de agir por conta própria. Você já notou como algumas pessoas ficam presas em um ciclo de assistir a vídeos motivacionais? Elas assistem se empolgam, mas logo estão assistindo mais e mais, sem nunca realmente sair do lugar. É como se estivessem em um ciclo vicioso que as mantém estagnadas, incapazes de progredir. Isso me lembra o que os pensadores antigos diziam sobre a importância de trabalhar por uma vida melhor. Eles acreditavam que o esforço próprio era essencial para evitar que sentimentos negativos como a ansiedade dominassem nossas vidas. E nós sabemos como a ansiedade é comum hoje em dia, não é? Essas pessoas que ficam presas nas sombras da vida parecem sempre enxergar o lado negativo de tudo. Ao contrário dos filósofos estoicos, que valorizavam a serenidade e enfrentavam desafios com resiliência, elas se concentram apenas nos aspectos ruins. Claro, todos nós passamos por momentos difíceis, sentimos raiva e tristeza, e isso é normal. Mas é prejudicial focar somente no lado negativo, porque isso só aumenta a tristeza e nos impede de apreciar as coisas boas que também existem no mundo. Se pensarmos bem, para que algo bom aconteça, muitas vezes passamos por momentos ruins primeiro. Se você só olha para o lado negativo, acaba caindo em um poço sem fundo, sem esperança e sem motivação. Algumas pessoas são verdadeiras mestres em ver só o lado ruim das coisas. E tentar ajudá-las pode se tornar uma batalha perdida, porque para cada solução que você apresenta, elas encontram um novo problema. Essa constante negatividade pode acabar afetando você também. É como assistir ao noticiário na TV, onde a maioria das histórias é sobre coisas ruins. E aí você começa a se perguntar se essas pessoas realmente querem ajuda ou se preferem apenas se queixar e chamar a atenção. Parece até que ficariam descontentes se de repente todos os problemas delas desaparecessem. Dá a impressão de que elas gostam da complexidade de seus problemas só para ter assunto. Tem gente que vive relatando suas dificuldades como se isso fosse tudo na vida delas. Os temas são sempre os mesmos: falta de dinheiro, conflitos familiares, problemas no trabalho. E aí você se pergunta, será que realmente dá para fazer a diferença na vida de alguém que não para de reclamar? Talvez não tentar seja mais benéfico, especialmente se você quer manter sua atitude positiva. Deixar que essas pessoas encontrem seu próprio caminho pode ser a melhor opção. Quem sabe, com o tempo, elas aprendam a ser menos negativas e comecem a ver as coisas de um jeito diferente. Enquanto isso, concentre sua energia nas pessoas que realmente valorizam seus conselhos e têm vontade de melhorar. Caso contrário, você corre o risco de se tornar tão pessimista quanto a pessoa que tentou ajudar. E por fim, vamos falar sobre aquelas pessoas que raramente assumem a responsabilidade por seus erros. Elas têm essa tendência de apontar o dedo para os outros, evitando qualquer tipo de autorreflexão. Isso vai contra a ideia de que devemos aprender com nossos erros para crescer. Elas falham em um projeto e culpam a equipe,
ou têm problemas em casa e culpam o parceiro. É sempre mais fácil encontrar um bode expiatório do que olhar para dentro e reconhecer que também tem sua parcela de responsabilidade. A verdade é que todos nós erramos, faz parte da vida. Mas reconhecer nossos erros e aprender com eles é essencial para o crescimento pessoal. Quando você se depara com alguém que nunca assume seus erros, pode ser frustrante. Você tenta mostrar a importância da autorreflexão, mas se não houver abertura para isso, seus esforços podem ser em vão. E às vezes, mesmo com a melhor das intenções, é preciso saber a hora de parar e deixar que a pessoa aprenda por conta própria. Afinal, a vida é uma jornada cheia de altos e baixos, e cada um de nós tem o poder de escolher como reagir a eles. Ao focar em quem realmente quer mudar e melhorar, você não só ajuda os outros, mas também fortalece sua própria capacidade de enfrentar desafios de maneira positiva. E isso, no final das contas, é o que faz toda a diferença. Vamos imaginar uma cena comum. Você conhece alguém que tem o hábito de culpar o mundo por tudo que dá errado em sua vida. Essa pessoa nunca olha para si mesma e suas próprias ações, sempre encontrando um culpado externo para suas dificuldades. É como se ela acreditasse que já é perfeita e não precisa mudar nada. Isso me faz pensar em como podemos, às vezes, nos sentir impotentes ao tentar ajudar alguém assim. Afinal, se essa pessoa não vê suas próprias falhas, como é que ela vai querer melhorar? Existem, sim, pessoas que vivem apontando o dedo para os outros. Elas culpam os amigos perdidos, os problemas de saúde ou até as oportunidades de emprego que não deram certo, mas nunca param para considerar sua própria responsabilidade nessas questões. Talvez a melhor ajuda que possamos oferecer seja permitir que a vida, aos poucos, lhes ensine. Com o tempo, quem sabe, elas comecem a perceber onde realmente estão os seus problemas. Já notou como algumas pessoas parecem esperar que o mundo inteiro gire em torno delas? Elas acreditam que todos seus desejos devem ser atendidos simplesmente porque existem. O estoicismo, uma filosofia que preza pela harmonia com o mundo e com os outros, nos ensina que respeito e recompensas são coisas que se conquistam. Mas algumas pessoas não veem dessa forma. Elas são tão centradas nelas mesmas que qualquer tentativa de ajuda é vista com desconfiança ou até como ameaça. Essas pessoas acreditam que merecem atenção especial e, quando não conseguem o que querem, podem agir de forma ressentida. Mesmo quando recebem ajuda, muitas vezes não a valorizam. Provavelmente só vão perceber a necessidade de mudança quando enfrentarem comportamentos similares aos que demonstram. É um desafio ajudar quem resiste a aprender e a mudar. O estoicismo nos incentiva a buscar sempre o aprimoramento pessoal, mas algumas pessoas simplesmente não querem reconhecer suas falhas. Elas preferem responsabilizar os outros por tudo que dá errado. Por exemplo, imagine alguém que nunca admite estar errado, mesmo quando o erro é evidente. Ou aquela pessoa que ignora o feedback no trabalho por achar que sempre está certa. E tem também quem enfrenta problemas financeiros, mas culpa o emprego em vez de tentar economizar. Nesses casos, pode ser mais sensato deixar que essas pessoas lidem com suas questões sozinhas. Talvez a experiência própria seja o único jeito de realmente aprender e mudar. O estoicismo nos lembra que é importante assumir responsabilidade por nossas ações e construir relações sólidas. Ao abraçar essas ideias, podemos levar uma vida mais significativa e plena. Se você se identifica com essa ideia, talvez valha a pena explorar como você reage às situações e como pode assumir o controle das suas ações. Não é fácil, mas pode ser transformador. Ao se concentrar em melhorar a si mesmo e aceitar que todos temos falhas, você pode inspirar mudanças verdadeiras. A vida é cheia de desafios, mas com a mentalidade certa,
você pode superar qualquer obstáculo. O que você acha? Já se deparou com situações assim? Se sim, como lidou com elas? Eu adoraria saber sua opinião sobre isso. Afinal, aprender com as experiências uns dos outros é uma forma poderosa de crescer. E se gostou dessa conversa, não esqueça de compartilhar essas ideias com quem também pode se beneficiar. Vamos juntos buscar uma vida melhor e mais equilibrada.